simplesmente vamos falar do ex-BBB Matheus Amaral, que se declarou negro para ingressar em curso de engenharia agrícola, segundo documento. E quem vai explicar melhor pra gente essa história é o Dieguinho. Boa noite, Dieguinho. Oi, Schweng, olá pra você que acompanha o Bora Comentar. Pois é, gente, esse caso envolvendo o Matheus tá rendendo muito, né? Tem vídeos que a gente vai passar pra você ao longo da edição de hoje aqui do Bora Comentar, nossa live das 9, pra você poder entender melhor como essa situação tá gerando uma grande polêmica nas redes sociais, né? O Matheus teria trancado o curso que ele teria ingressado numa faculdade pra cuidar da avó, né? E a grande polêmica não é a maneira como ele trancou, o motivo pelo qual ele deixou de fazer o curso lá, que ele escolheu, que agora eu não me lembro mais qual é, né? Mas o ponto central é ele ter ingressado na universidade se declarando ser uma pessoa preta e para utilizar a lei de cotas, né? Que existe aí para ingresso em universidades federais, né? É um assunto polêmico, o Matheus ainda não se pronunciou oficialmente, mas a gente vai mostrar vídeos aí, inclusive, dele mexendo com uma cabrinha, né? Onde depois dá para ver claramente um áudio de fundo, alguém conversando sobre essa polêmica de fundo. Ele aparentemente não ouviu, simplesmente meteu stories lá e depois teve toda a polêmica. Ai, desculpa, gente. E a gente vai aprofundar essa conversa no Bora Comentar de hoje. Por isso, já maceta o like aí. Maceta o likezão. Levanta a mãozinha com a palma da mão. Vamos ajudar a gente aí com o Bora Comentar de hoje. Tá polêmico e a gente vai aprofundar a discussão no decorrer aqui do nosso encontro de hoje aqui. Não é não, Bárbara e Schweng? É com vocês. Exatamente. Vamos aprofundar. E para quem não tá entendendo o que tá acontecendo, muita gente caiu de paraquedas, não sabe o que tá rolando dessa treta com o Matheus. E eu falei que o Diego ia explicar, mas ele não explicou no primeiro vídeo, mas ele vai explicar agora. Boa noite novamente. Voltei, meus amores, Bárbara, Schweng, você que tá chegando aqui agora no Bora Comentar na nossa live das 9, já vai deixando o seu like. E olha só, gente, vamos agora aprofundar essa conversa a respeito da polêmica envolvendo o caso do Matheus, certo? O Matheus Amaral, ex-BBB 24, segundo lugar dessa temporada, ele, antes de ser famoso e tal, ele já foi uma pessoa como eu e você. E ele, supostamente, teria ingressado no ano de 2014 numa instituição federal utilizando cota para pessoas pretas, tá? O nome dele apareceu em um edital daquele ano de uma universidade federal, tá? O ex-BBB teria cursado e depois trancado o curso de engenharia agrícola na Universidade Federal do Pampa, né? Essa foi a informação que foi divulgada pelo Central Reality. Na verdade, os dados são públicos e estão disponíveis no edital de 2014 do Instituto Federal de Farroupilha, ok? Então é o Instituto Federal de Farroupilha, que é onde o Matheus teria ingressado para fazer o curso de engenharia agrícola, ok? Ele trancou a faculdade no 5º semestre para poder cuidar da avó, tá? O pessoal do Central Reality, eles publicaram aí a imagem, né, que você já deve ter visto aí ao longo do dia na internet. Para você que não viu, essa é a imagem onde aparece o nome dele ali, ó, tá vendo? Matheus Amaral Vargas, e ali tem escrito, ó, EP 1.5 preto, ok? E aí em cima você vê pardo, você vê outros, e você vê pessoas com ali a C geral ali, certo? Pois bem, aí, gente, essa é a polêmica para explicar para você o que teria acontecido, tá? A Bárbara Sarini e o Schwengueira, que estão aqui ao vivo com vocês, vão mostrar aí que a avó do Matheus, a avó, não, eu não me lembro agora quem foi, mas tem um vídeo aí, deixa eu ver de quem é. É um vídeo do Stories que o Matheus publicou, onde uma pessoa que não está aparecendo nesse Stories comenta ao fundo sobre a polêmica envolvendo a política de cotas. E eu vou deixar o Schweng e a Bárbara falarem mais sobre esse vídeo aí do Matheus, que vocês vão assistir também na sequência, tá? Vamos lá. É isso, vamos ver então sobre esse vídeo a gente comenta. É só uma correção ali, né, Bárbara, pro que o Dieguinho falou? Ele falou eu acho que dá para até contextualizar um pouquinho mais como essa polêmica começou. Na verdade, foram fãs ali, até
acho que é um pessoal do fã-clube do Davi, que acabou descobrindo essa história e começou a mandar para os jornalistas, né? Então a gente passou a tarde em apuração. Eu vi que muita gente até me mandou mensagem cobrando: vocês não vão falar, vocês não vão publicar sobre. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, então apurar direitinho, tentar checar as informações antes de trazer para vocês, para não vir com nada desencontrado, né? Eu fui atrás desses documentos, encontrei ali, porque tem tudo disponível na internet, né? Quando você passa no vestibular, sai lá a lista, né? Então tem tudo isso disponível na internet. E os fãs caçaram ali, viram que ele teria usado, né, a política de cotas para ingressar ali no curso que ele estava fazendo, e aí foi onde gerou toda essa polêmica. Sim, exato. Tá aí na tela para vocês, é um PDF, né? E aí, onde aparece o nome do Matheus, tem do lado ali a informação de que houve, né, a cota. Olha lá. E ainda como homem preto, né? Tá ali. É uma questão complicada, né? Eu acho que a gente opinar com pouco conhecimento é muito ruim. Então a gente tem que ter responsabilidade. A gente tá aqui, ó, com mais de 1.000 pessoas nos assistindo. Então, até pensando nisso, hoje à tarde, conversando com o Dieguinho, a gente falou: não, vamos ouvir um especialista sobre cotas, vamos ouvir alguém que pode nos trazer informação. Se isso é real, o que acontece, né? Qual que é a consequência disso? Porque até então a gente tinha isso aí, mas fala, cara, será que é real mesmo? Será que um hacker mexeu no negócio? Será que é uma coincidência de ser um Matheus com o mesmo sobrenome, que fez o mesmo curso? Então, assim, a gente tem que pensar em todas as possibilidades antes de ir julgando com algo tão grave, né? E aí a gente ouviu um especialista, não sei se já tá aí no esquema, para poder mostrar o Schweng. Pois bem, e aí, o que eu fiz hoje cedo, né, por volta aí do finalzinho da tarde, umas 4, 5 horas da tarde, eu fui atrás do advogado Dr. Max Kolbe, especialista no assunto, especialista em ingresso em universidade, através de lei de cotas, enfim, que detalhou pra gente como funciona esse processo, né, e deu detalhes também de situações similares a essa que a gente conheceu aqui envolvendo, portanto, o ex-BBB Matheus. Vamos ver o que ele explica nesse caso. Olha só. É óbvio que o sistema de cotas não vem beneficiar uma pessoa branca para fins de ingresso na Universidade Pública Federal. O sistema de cotas visa prestigiar a pessoa negra, que venha a se autodeclarar de cor preta ou parda e ainda, muitas das vezes, ainda tem um critério social da renda familiar per capita não poder ultrapassar um salário mínimo e meio por pessoa da família. De qualquer forma, não é uma tarefa simples dizer que ainda que a pessoa não seja reconhecida como cotista, que ela tenha cometido um crime de falsidade ideológica, porque daí vai ter que se apurar o dolo, a vontade de fraudar. E observe que não existe nenhuma lei federal, estadual ou distrital, municipal, nenhuma literatura a nível nacional ou internacional que defina as características fenotípicas de uma pessoa negra. E aí, se você pautar essa compreensão apenas com base nos critérios do IBGE, o IBGE vai dizer que o pardo é todo aquele que é miscigenado, multirracial ou que tem uma mistura de raça. E aí, é bem da verdade, em nosso país, por ser um país miscigenado, aquele que não for branco ou não for preto é pardo. Então, se no primeiro momento a comissão de heteroidentificação tiver feito uma análise que aquele candidato, ainda que tenha um tom de pele mais claro, seja cotista, não se poderia falar então em cometimento de crime. Agora, é claro que se ficar demonstrado que houve fraude, que houve dolo, que houve vontade de burlar o sistema de cotas, aí eventualmente poderia ficar então configurado o crime de falsidade ideológica, bem como alguma outra conduta que poderia ter ocorrido nesse procedimento. Mas não é uma tarefa fácil se afirmar que alguém tenha cometido um crime. Então, neste caso, é melhor se ter cautela e cuidado antes de sair se propagando que alguém cometeu um crime. Olha, então tá aí. Portanto, o Dr. Max Kolbe fala aí nesse vídeo para ter cautela né, antes de dizer que uma pessoa saiu cometendo um crime. É uma coisa importante que a gente precisa deixar claro aqui para vocês, tá?
não se dá pra dizer que a pessoa cometeu crime, a não ser que seja comprovado, como ele bem falou, né, a má intenção do uso dessa vaga, certo? É isso que precisa ficar esclarecido aí nesse ponto também, tá? Então, importante deixar claro aí. Eu queria o comentário da Bárbara Sarini e, na sequência, também a opinião do Schweng e a opinião de vocês aí no chat sobre a fala do Dr. Max Kolbe a respeito desse assunto. Bárbara, com você. Então, eu acho que foi o melhor caminho que a gente encontrou, né, de conversar com um especialista, com um advogado que pudesse trazer a lei ali, para a gente não ficar só no achismo. Então ele fala sobre isso, essa importância de, antes de afirmar que foi um crime, ter a comprovação de que houve, né, o desejo ali de fraudar, né, que foi uma coisa feita ali com a vontade mesmo. Acho que isso precisa ser comprovado. Provavelmente a instituição também deve ser investigada, né. Então a gente tem que ter cautela. Eu vejo muita gente falando no chat, tá passando pano. Não, gente, a gente tá sendo justo, correto, né? Aqui não é uma brincadeira, né? Então é um assunto muito sério. Então a gente tem que ter cautela e falar com base na lei. Então tá aí a opinião do advogado. A opinião não, a informação do advogado, né? Só que esse vídeo e essa conversa com o advogado aconteceu antes do Matheus publicar um story em que sai a voz de uma pessoa ali, provavelmente da família dele, comentando sobre essa polêmica. Então, vamos na sequência das histórias para vocês entenderem direitinho. Acho que já tem o vídeo aí, né, o Schwenk? Sim. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Vamos ver. Mas aí eu já soube que isso aí não dá nada, que isso aí é só... Olha quem que chegou, olha quem chegou. Se eu me declarei negra, eu sou negra, o senhor não pode me falar nada, porque se o senhor me falar ainda o processo... Entendeu? Então, não sei se vocês prestaram atenção no áudio, né? Essa voz, muita gente até chegou a falar, é a mãe do Matheus, porque a mãe do Matheus, ela também, né, conseguiu encontrar um documento em que ela teria feito o mesmo, teria se declarado como uma mulher negra para poder usar a cota para ingressar na universidade. Então, muita gente, ouvindo a voz, falou, pô, deve ser a mãe dele. A gente não tem como afirmar, a gente está falando tudo aqui na base da suposição, porque ela não aparece no vídeo, então vai que é alguém que tem uma voz parecida, não dá para cravar, né? Mas ela também está envolvida nessa polêmica. E o que essa pessoa diz aí no áudio é que se ela se declarou negra, ela é negra, e que se alguém disser o contrário, ela pode até processar, né? Então, é uma declaração, assim, muito problemática, né? Isso, ela disse exatamente. Já soube que isso daí não dá nada. É só esquecer. Isso aí não vai dar nada. Se eu me declarei negra, eu sou negra. Pois é, uma declaração muito complicada e que eu acho que vai pesar muito contra aí, né, em toda essa investigação aí que vai envolver o Matheus, provavelmente, né? Se a gente tivesse conversado com o advogado depois desse vídeo, a gente provavelmente também teria perguntado sobre isso, se esse vídeo já conta como uma confissão, né? Se esse vídeo já entra como parte do processo, mas a gente falou com o advogado antes, então agora a gente vai ter que seguir com essa apuração aí. E é isso que a gente tem de informação. Então, juntando todas essas peças, o que dá para dizer é que é lamentável, que é terrível, que se isso foi feito realmente com a intenção, que é o que tudo indica, é um mau caratismo, né? Então, isso daí, poxa, a gente fica sem palavras, porque você tirar a vaga de uma outra pessoa, é você usar uma lei de uma forma completamente errada, tentar usar um benefício que não seria seu, né? São tantas nuances, e fora a maneira como isso acaba atrasando a causa, atrasando todo um movimento, né? Porque já existe um debate muito grande sobre a política de cotas, já tem muita gente que é contra e tal, e a gente sabe que é importante, a gente conhece a história do Brasil, a gente sabe que a política de cotas é necessária para a gente ter um mundo um pouco mais igual, né? E aí, acontecendo tudo isso, é lamentável demais. Eu espero que realmente esse caso seja apurado para que a gente traga novas informações e que o Matheus se posicione, se pronuncie, né? Esse stories aí, tenho quase certeza que foi gravado sem querer. Ele não imaginou que a mãe ia sair o áudio da mãe, de quem for, né, que seja, da família, sei lá, falando atrás sobre isso, é o tanto que ele apaga poucos minutos depois. Mas eu espero que venha um pronunciamento oficial, um pedido de desculpa é o mínimo, né? Ou então um esclarecimento sobre toda essa polêmica.
Exatamente. A gente quer saber a sua opinião também sobre tudo isso. O que você achou também da fala dessa pessoa no fundo desse stories do Matheus e de toda essa história, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que causa muita revolta em muita gente também, né, Bárbara? De terem usado isso. Pode ter sido uma brecha, de certa forma, pode ter sido intencional, a gente só vai descobrir depois das investigações. E o Dieguinho tem a opinião dele sobre isso também. Casa que de fato a gente precisa de um posicionamento do Matheus. Eu acho que não vai vir, tá? Pelo que eu senti, talvez ele não fale, talvez ele espere um advogado, a equipe dele se pronunciar, talvez ele tenha um pouco mais de cautela antes de falar sobre esse assunto, né? Mas, gente, como o advogado falou, né, existem interpretações, né, para esse assunto, para uma situação como essa. É delicado a gente opinar sem ter o lado do Matheus? Né? Mas com base em tudo que a gente viu aqui, a gente vê que existe sim uma brecha, talvez, pelo que o advogado explica, né, para ingresso utilizando essas vagas, né? O que deve ser questionado nesse aspecto aí é o uso da vaga por uma pessoa de cor clara, né? Porque a história das cotas em universidades federais, ela foi pensada, né, na sua concepção, para ajudar, socialmente falando, né, uma população, uma parte da sociedade que historicamente já sofreu muito, né? Seja já com acesso à educação básica de qualidade, seja com acesso a ensino superior de qualidade para ter aí uma vida mais confortável, né? Uma profissão que até então era de uma pequena parcela da população, né? Isso a gente está falando de anos e anos e anos atrás aí. Então, é uma situação delicada da gente opinar, mas queremos saber a sua opinião. E, por favor, também vamos tomar né? Vamos nos ater às informações antes de sair falando pelos cotovelos aí algo sobre esse assunto. Quero saber sua opinião também, comenta. Enquanto isso, vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, vem ajudando a gente aqui. Bárbara e Schweng com vocês. Então, Bom, minha opinião sobre... Obrigado. Essas foram todas as informações que a gente tem até o momento sobre esse caso do Matheus. A gente quer saber sua opinião, comenta bastante aí o que você achou dessa história. E qualquer novidade a gente volta e traz isso novamente aqui no canal, né, Bárbara? Exato, a gente vai ficar em cima disso aí. Qualquer novidade a gente traz para vocês, né? E só complementando, para quem tá falando, passa pano, não sei o que, não estamos passando pano, viemos com informações. E a gente lamenta, assim, essa notícia, de qualquer maneira, independente do que seja definido pela justiça e tal, já é lamentável, já é horrível, já é péssima, né? Agora vamos ver o que vai vir de atualização.